Queria convidar você agora a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 38 até o versículo 42. Diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome. Coisa boa, Senhor, é estar na tua casa, poder levantar as nossas mãos, aplaudir o Senhor, dizer, o Deus, que tu és na nossa vida, reconhecer que nossa expectativa, Senhor, não está apenas nessa terra. A nossa expectativa está muito além dessa terra, mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, Senhor, nós esperamos apenas no Senhor também. Senhor, nós colocamos e depositamos toda a nossa fé no Senhor, e pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor, por misericórdia, que o Senhor me use como um canal, Senhor, para falar aos meus irmãos. Me dá, Senhor, inteligência, ó Deus, mais que inteligência, que as minhas palavras sejam sábias, vindo do teu trono, e ungidas, ó Pai. Eu te peço isso, Senhor, para que, Senhor, teu povo que está aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo, ou que possam ouvir essa mensagem um dia, possam ser abençoados. Esse é o objetivo, o teu nome glorificado, que as pessoas venham te conhecer, venham conhecer o Jesus, que não é um Jesus que ficou no passado, mas é um Jesus que continua conosco e vai nos abençoar. Ó Deus, repreendo toda obra demoníaca que queira roubar a palavra do coração e da vida dos meus irmãos. Ó Deus, fala-nos, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Essa é uma história de duas irmãs que receberam Jesus. Nós conhecemos essas duas irmãs que também, tinha um irmão chamado Lázaro, o qual Jesus ressuscitou mais tarde, em outro momento, em outra palavra. Interessante que quando Jesus chega naquela casa, nós vemos duas pessoas com visões diferentes. Marta queria servir a Jesus, ela estava querendo servir a Jesus, e ela servia, mas ela servia de uma forma afadigada. Ela corria de um lado para o outro, preocupada em trazer uma boa refeição para Jesus, arrumar certamente um quarto para Jesus, a mesa para Jesus. Ela estava preocupada em servir Jesus de uma forma afadigada, Ela estava preocupada demais em servir Jesus. E nós vemos a sua irmã Maria, que logo Jesus chegando, ela se posiciona aos pés de Jesus. O texto nos diz que ela se posiciona aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir os ensinamentos, o que vinha da boca de Jesus. Ela queria usufruir das palavras do mestre. Ela queria extrair o máximo de coisas do mestre. Interessante que
essa pandemia que aconteceu, de uma forma ou de outra, ela fez com que muitos de nós tivéssemos que dar uma parada, uns parando totalmente, outros parando em várias atividades, né? E isso fez com que a gente pudesse parar e pensar mais na vida. Isso está dando oportunidade para a gente pensar em coisas más ou coisas boas. Tanto é que as pessoas estão o tempo todo no telefone, nos computadores, tentando arrumar um jeito de trapacear, de passar a perna nas outras pessoas. Telefonam, várias pessoas têm recebido telefonema falando que é de banco, que é disso, é daquilo, tentando ludibriar as pessoas e passar. Então, as pessoas, quando elas ficam paradas em determinados momentos, e elas têm um pensamento mal, elas vão pensar mais mal ainda. Mas as pessoas que têm o pensamento de estar aos pés de Jesus, vão ter a oportunidade de parar um pouco mais aos pés de Jesus, de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de orar um pouco mais, de orar individualmente, de orar em família, de parar em meio à vida tumultuada que o mundo nos impõe. A gente corre. Os estudantes, muitos estão parados, né? A grande maioria no Brasil está parada, tendo a oportunidade de parar para pensar, ou em coisas más, ou aqueles que servem a Jesus, que têm Jesus, de pensar em coisas boas. Os empresários, os profissionais liberais, todos, de uma forma geral, diminuíram a sua carga. Não tem jeito, porque é o momento que nós estamos vivendo. Então nós estamos tendo a oportunidade de parar um pouco e refletir sobre a nossa vida. Será que vale a pena a gente viver como nós estamos vivendo? Uma correria, acorda cedo, corre o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, os dias passam tão rapidamente que a gente nem vê os dias passando, e agora parece que os dias estão até um pouco mais longos. Eu não sei para você, mas eu tenho percebido isso, os dias um pouco mais longos, porque algumas atividades a gente tem que reduzir, tivemos que reduzir, não porque nós decidimos isso, porque a pandemia fez isso. E eu creio que Deus está dando uma oportunidade ao mundo inteiro de repensar a sua vida, de pensar se vale a pena a correria que tanto vivemos, né? Estamos tendo a oportunidade de cozinhar mais em casa, de parar, sentar mais à mesa em casa. São coisas que as pessoas no passado viviam e que muitos de nós não estávamos vivendo mais em função de tanta correria. E eu queria parar, né, para pensar sobre esses aspectos que nós estamos vivendo, mas eu queria trazer dentro da palavra de Deus, né, aquilo que Maria fez. Ela parou aos pés de Jesus para descansar, enquanto Marta estava agitada, afadigada, ansiosa. Jesus Cristo percebeu claramente, Maria parou para descansar. E por que nós podemos descansar? Por que nós podemos descansar? Jesus Cristo, ele chega aqui e diz que essa era a melhor parte. Eu não estou falando de descansar, de ficar deitado, dormindo o tempo todo. Estou falando de descansar aos pés de Jesus, de não levar uma vida tão afadigada, uma vida tão corrida, uma vida tão atribulada, mas de descansar aos pés de Jesus. Então, por que
podemos descansar. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Primeiro, porque a palavra de Deus me diz que eu posso descansar. A palavra de Deus me diz isso. Então eu não percebo, muitas vezes pela vida tribulada que nós levamos, que a própria palavra de Deus nos diz isso, que aos pés de Jesus eu posso descansar. Nós muitas vezes tomamos atitudes e corremos tanto, sem nem parar para perguntar para Jesus se deveríamos fazer aquilo ou não, comprar uma casa ou não, comprar um carro ou não, tomar uma decisão em relação a um negócio ou não. Nós não paramos para pensar, nós esquecemos que é muito melhor parar e perguntar para Jesus, ouvir as instruções de Jesus. E a palavra de Deus nos diz isso, lá em Isaías 40, versículo 30, 31, diz o seguinte: até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, não é aqueles que esperam no governo, aqueles que esperam em si mesmo, aqueles que esperam da economia, não é isso que diz. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a palavra de Deus que nos diz, que nos instrui sobre isso. Lá em Êxodo 33, 14, Deus diz para Moisés: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando Deus fica irritado com o povo que tinha pecado, e Deus fala: Moisés, vai, eu vou mandar o anjo com vocês. Moisés diz para Deus: Deus, se o Senhor não for, eu não dou um passo, eu não saio daqui. Deus se agrada tanto daquilo, que ele fala: olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que traz descanso para a nossa alma no meio das situações adversas? É a presença de Jesus, é a presença do nosso Deus, é o que a palavra de Deus me diz. Então por que eu posso descansar? Por que podemos descansar? Porque a palavra de Deus me diz isso. Então eu descanso baseado na palavra de Deus. O Salmo 23, o versículo 1 ao versículo 3, só a parte A do versículo 3 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O Senhor é o meu pastor, eu tenho que descansar. A palavra de Deus nos diz que é Ele que me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele é que me guia mansamente a águas tranquilas. Está falando de descanso, de paz, de tranquilidade na presença de Deus. Então, eu tenho que ficar apavorado com o que tem acontecido? De forma nenhuma. O Senhor é o meu pastor, Ele que vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Ele é que refrigera a minha alma. Aquela inquietude, aquela ansiedade que tanto vem sobre o meu coração, quando eu penso no futuro, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, onde vai parar essa pandemia, será que eu vou estar vivo? Refrigera a sua alma, o Senhor é o seu pastor, é o Senhor que é o nosso pastor. Então a palavra de Deus me diz claramente que eu posso descansar. Maria entendeu isso perfeitamente. Enquanto Marta estava servindo a Deus, mas estava fadigada, estava cansada, corria para lá e para cá, estava pensando: o que faço, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? E Jesus Cristo fala com ela: olha,
Maria escolheu a melhor parte, ela está descansando na minha presença. Eu sou o bom pastor, eu levo Maria a verdes pastos, águas tranquilas, eu refrigero a alma dela com as minhas palavras, com a minha presença, com a minha proteção. Deus quer esse entendimento nosso, que possamos ter. E ainda Jesus diz em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é aos pés de Jesus que nós vamos encontrar descanso, é na presença de Jesus, é ouvindo a sua voz, é ouvindo os seus ensinamentos, é parando na presença dEle. Quando tudo está tumultuado, não há lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Às vezes a gente acha, não, eu estou trabalhando para Jesus, eu estou fazendo isso para Jesus, mas o que mais Jesus quer é que a gente pare na presença dEle, é que a gente tenha entendimento que tudo pode estar tumultuado ao nosso redor, tudo parece estar fora de ordem no nosso redor, mas uma coisa eu sei, que o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus, pois aos pés de Jesus é que a minha alma descansa, é que eu descanso, é que eu encontro a paz, é onde há refrigério para a minha alma, é na presença de Jesus, não há lugar melhor. Maria entendeu. E para que a gente bate tanta cabeça, fica com Marta para lá e para cá, e ainda olhando para quem está aos pés de Jesus, descansando? Poxa vida, essa pessoa não está me ajudando, quando ela está aos pés de Jesus. Então, descanse aos pés de Jesus, melhor lugar para estar, não tenha dúvida disso, porque a palavra de Deus me diz. Segundo, porque eu posso descansar, porque todos nós podemos descansar aos pés de Jesus, porque eu sei que Deus, Ele trabalha por nós, Deus trabalha por nós. Lá em Isaías 64:4, como eu gosto desse versículo, diz o seguinte: desde a antiguidade, não é agora não, é desde a antiguidade, desde o princípio, Ele trabalhou com Jó, Ele trabalhou com Moisés, Ele trabalhou com Abraão, Ele trabalhou com Isaac, Jacó, com Davi. Desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, nem com os olhos viram um Deus além de ti, que trabalha pelos que nele esperam. Eu espero em Deus. Deus está trabalhando as minhas causas. Pode parecer que não, pode parecer que está demorado, pode parecer que não vai acontecer, mas você pode ter a certeza que Deus está trabalhando. Deus não fica parado olhando a humanidade, especialmente os seus filhos, passar pelas dificuldades, pelas angústias, por tantos problemas, sem olhar para nós. Deus está sempre trabalhando. Jesus Cristo disse perfeitamente que Ele trabalhava e o Pai trabalhava, e o meu Pai trabalha. Então nós sabemos que Deus, Ele não está no trono olhando o que está acontecendo na humanidade. Tudo isso é um projeto de Deus, um projeto onde Ele está nos preparando para a grande volta de Jesus, para fazer com que essa terra seja restaurada, que a gente vá morar no céu. Tem um projeto. Ele vai esmagar um dia a cabeça de Satanás, um dia todo mal vai ser findado.
Deus, Ele trabalha o tempo todo, e Ele está trabalhando pelas nossas causas. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Enquanto eu durmo, descansando no Senhor, olha, Senhor, Tu sabes do que eu preciso, quais são as minhas necessidades. A palavra de Deus nos diz: não adianta a gente levantar tarde, comer o pão de dores, não adianta nada disso, porque Ele dá aos seus amados, enquanto nós estamos dormindo. Então a palavra de Deus diz que Deus trabalha por nós. Enquanto eu durmo, Deus está trabalhando. Aqui é claro que a palavra não está defendendo os preguiçosos, gente que não trabalha. Nós temos que trabalhar. Agora nós temos que entender que não é pelo excesso do trabalho, não é porque eu estou fazendo tantas coisas e não descanso na presença de Deus. Tem gente que não tem um domingo. Não, eu estou trabalhando tanto que eu não estou tendo domingo para... Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, evangélico, e ele: não estou tendo domingo para ir na igreja. Misericórdia! O que adianta? Vai trabalhar um pão angustioso, sendo que o Senhor, Ele nos dá enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos na presença dEle, enquanto nós estamos aos seus pés. Nós temos que ter esse entendimento, que não vai faltar para aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são seus servos. A palavra de Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando nós perdemos a bênção de Deus, nós perdemos tudo. Nós não precisamos da bênção de ninguém, nós precisamos da bênção de Deus, ela que nos dá todas as coisas sem acrescentar dores. Não adianta nada. Eu vejo pessoas que ganharam grandes fortunas, mas para isso tiveram separações, para isso tiveram problemas com os filhos, para isso tiveram problemas na sua saúde, porque não cuidaram da sua saúde, correndo atrás do metal apenas, e não se cuidaram, acrescentaram dores. Nós precisamos da bênção do Senhor, aquilo que Deus nos dá é o suficiente para nós vivermos. Por isso nós descansamos em Deus. A palavra de Deus, Ele diz que Deus trabalha por nós. A bênção dEle é que vai trazer enriquecimento para a gente, vai trazer o dinheiro que nós necessitamos, o sustento diário. É Deus que vai fazer isso, não é ninguém. E 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: ordena aos que são ricos no presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Olha que coisa mais linda. No que nós precisamos é viver satisfeitos. Não adianta ser rico e viver insatisfeito. Tem pessoas que nunca vão se satisfazer com o dinheiro, quanto mais ganham, mais querem, e vão viver uma vida atribulada. Agora, quem tem a confiança em Deus, quem confia em Deus, ele sabe que é Deus que concede generosamente, e Deus é generoso. Deus é generoso, tudo que precisamos para viver satisfeitos. Descanse em Deus. Talvez você está pensando: o que vai ser do meu futuro?
que vai acontecer no Brasil, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, quanto que o PIB vai cair, como é que vai estar o dólar no final do ano, como é que vai estar a inflação no final do ano, eu sei que meu Deus vai estar lá no final do ano me sustentando ainda, é isso que eu sei. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Deus que abre portas, é o Deus que enriquece e não acrescenta dores, porque a bênção dele é melhor do que qualquer coisa, é um Deus que trabalha por nós. Então descansa, Marta correndo para lá e para cá, Maria estava descansada, ela sabia, ela tinha experiências com Jesus, ela sabia que o mais precioso para ela era estar aos pés de Jesus. Esse momento de pandemia vai fazer uma divisão entre nós. Quem quer servir a Deus de verdade, quem não quer servir a Deus de verdade. De quem quer ser forte na fé, baseado na palavra de Deus, confiante em Deus, e aqueles que vão ficar desesperados, que não sabe o que fazer. Eu sei o que fazer, estar aos pés de Jesus, ouvir os ensinamentos dele, ouvir as orientações dele, só seguir aquilo que ele manda, e aí sim serei abençoado. Terceiro, por que podemos descansar? Porque estar aos pés de Jesus é a melhor parte. Não tem nada que se compare a estar aos pés de Jesus. Marta estava trabalhando para Jesus, não era a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, e Jesus Cristo fala, é a melhor parte. Porque a melhor parte é ouvir a voz de Jesus falando para a gente, nos ensinando, nos instruindo, colocando aquilo que devemos fazer nessa terra. É a melhor parte. As pessoas estão no mundo inteiro perdidas, não sabem o que vão fazer, não sabem onde vai parar a economia, não sabe aonde vai parar essa pandemia, se vai ter segunda onda, terceira onda, o que vai acontecer, ninguém sabe, mas nós sabemos uma coisa, a melhor coisa é estar aos pés de Jesus, essa é a melhor parte, porque aos pés de Jesus, mesmo que aconteça o pior, nós vamos morar no céu, nós vamos morar no céu. O Salmo 119, versículo 103, diz o seguinte: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Olha o que o salmista diz. Eu creio que esse era o sentimento de Maria, dizendo, certamente, ela, se Marta falasse com ela, Maria, vem comer um pouco de mel aqui na cozinha, e ela ia falar com ela, mais doces são as palavras de Jesus do que o mel à minha boca. Coisa boa é a gente nesse momento parar e repensar a vida, estar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, ouvir o Espírito Santo falando com a gente, instruindo a gente, falando coisas profundas que nós não conhecemos, é o melhor. Eu penso que o salmista aqui, ele se enchia tanto da palavra de Deus, e aquilo dava tanto prazer para ele, que ele chegou ao ponto e falou, é melhor do que o mel à boca. A palavra de Deus é doce, a palavra de Deus é gostosa, é ótima. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, a parte A, diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi,
elas me foram gozo e alegria no coração. Olha o que Jeremias fala, quando ele pega a palavra do Senhor, ele diz: eu comi a palavra do Senhor, e elas me foram gozo e alegria. Então a melhor parte dessa situação toda que estamos vivendo é nós estarmos aos pés do Senhor, porque no meio da situação adversa, no meio da situação triste, muitas vezes triste porque vai morrer gente perto da gente, talvez familiares chegados, talvez pessoas especiais, amigos, mas a palavra do Senhor nos traz gozo e alegria, como Jeremias estava vivendo, quando ele escreve esse livro, vendo a situação em Israel caótica, Deus mostrando que eles seriam levados para o cativeiro. Então quando ele come aquela palavra, mesmo comendo a palavra, sabendo de tudo que ia acontecer, da destruição de Jerusalém, ele falou: olha, a tua palavra, quando eu comi, trouxe gozo e alegria ao meu coração. No meio da situação adversa, nós temos que estar aos pés de Jesus. Só Ele pode trazer gozo e alegria no meio de uma situação tão difícil como nós estamos vivendo. Não é uma situação boa, mas nós temos que pensar que ela está nos aproximando de Deus. Nós temos que pensar que nós estamos tendo mais tempo para Deus, mais tempo para a nossa família. Algo bom está acontecendo, mesmo apesar das adversidades. Jó 23, versículo 12, diz o seguinte: do preceito de seus lábios nunca me apartei, as palavras da sua boca prezei mais do que o alimento. Coisa boa é comer, coisa boa, né? Cada um gosta de uma coisa, um gosta de camarão, quando come camarão, ele vibra, né? Outro gosta de picanha, é o meu caso, eu vibro, como a picanha, muito feliz, como me faz bem. Só que aqui, o que Jó diz? Eu prezei as palavras da sua boca, mais do que o alimento. Todos nós, para viver, nós temos que comer. Nós comemos e nos alegramos em comer, sentamos à mesa, e como pegamos um prato bonito, gostoso, que coisa boa. Mas Maria, ela estava mais preocupada no alimento que vinha das palavras de Jesus. Será que isso tem sido a nossa alegria? Será que nós, no meio dessa pandemia, em vez de ficar apavorados, desesperados, nós temos dobrado os nossos joelhos e pedido: Deus, fala comigo através da tua palavra, eu quero comer a tua palavra, ela é melhor do que o alimento para mim. Foi o que Jó expressou, era melhor do que o alimento, muito melhor do que o alimento. Salmo 119, versículo 97, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Quanto amo a tua lei, sobre ela eu reflito o dia inteiro. Quem tem a palavra de Deus não só escrita, mas gravada no coração, e reflete na palavra de Deus o dia inteiro. Essa é a verdade. Vem uma situação, primeira coisa que nós pensamos: Senhor, fala comigo. E Deus traz a sua palavra no nosso coração, que nos instrui, que nos acalma, que nos traz paz, que traz alegria, traz conforto, traz esperança. A palavra de Deus é isso tudo, ela nos ensina. E o Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Instrução de Deus, nós precisamos de instrução. Esse mundo está escuro, esse mundo está nebuloso, as pessoas não veem o que pode acontecer, mas a palavra de Deus é luz para a gente. Nós sabemos que vai acontecer,
o que está acontecendo no mundo, Jesus Cristo já tinha profetizado. Nós temos que instruir as pessoas, nós temos que falar, não podemos deixar de falar que Jesus Cristo está às portas. Podem achar que a gente é maluco, como acharam que Noé era maluco quando ele falou que viria um dilúvio, e ele estava lá construindo aquela arca, cortando madeira, pouco a pouco, construindo uma enorme barca, ao maluco. E muitos, quando nós falamos sobre isso, acham que nós somos malucos. Uma pessoa tão instruída igual essa, falando de Jesus voltar. Mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E muitos vão ficar surpresos. Porque será, de repente, como ladrão. Como ladrão. O Salmo 103, versículo 2 e o 3 diz o seguinte: bendize a minha alma o Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. E no versículo 13 ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Coisa boa é estar aos pés do nosso Pai. Coisa boa é saber, olhar para trás e falar assim: Deus, quantos benefícios o Senhor concedeu na minha vida, quantos benefícios. Por isso que é bom estar aos pés de Jesus. A melhor parte é estar aos pés de Jesus, porque quando nós estamos aos pés de Jesus, nós lembramos do que Deus já fez, e especialmente que Ele perdoou as nossas iniquidades. Se temos a convicção no nosso coração que somos salvos, que subiremos com Jesus, que seremos arrebatados, porque um dia Ele perdoou os nossos pecados, Ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, e o dia que nós reconhecemos que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o nosso pecado, nós somos livres, nós podemos estar aos pés de Jesus e sabendo que a nossa oração chega até o Santo dos Santos, chega diante da presença de Deus, nós podemos conversar com Deus, assim como Maria estava ali face a face com Jesus, nós também podemos entrar face a face com o nosso Jesus, e conversar com Ele, e falar das nossas preocupações, e colocar diante dEle as nossas necessidades, adorá-lo na sua santidade, ouvir a sua mensagem aos nossos corações, ouvir os seus ensinamentos, suas instruções. O que Deus quer de nós é essa comunhão, é a melhor parte. Se essa pandemia veio e pode até destruir a economia, pode até fazer muitas coisas, trazer problemas para a gente, mas uma coisa eu sei: ela vai nos levar a pensar qual que é a melhor parte. De repente, tem lojas que estão quebrando, de repente tem pessoas que estão tendo ruína financeira, mas essa melhor parte de estar aos pés de Jesus, aquele que nos sustenta, aquele que nos instrui, aquele que está ao nosso lado, aquele que trabalha por nós, ninguém pode nos roubar. Ninguém pode nos roubar. Para nós terminarmos, eu queria ler um texto que está em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que Deus estava falando aqui com Josué? Fique com a melhor parte, medita na minha palavra, esteja aos meus pés, e o resto deixa comigo. Você vai ser bem sucedido, você vai prosperar por onde você andar. Faça somente aquilo que você tem que fazer, descansa, medita na minha palavra,
esteja aos meus pés, e o resto é comigo. A palavra de Deus para a gente é essa: fica aos pés de Jesus, escolha a melhor parte, descanse na presença de Deus, e o resto Ele vai cuidar. Ele que faz prosperar o caminho. Ele fez com Josué, Ele prometeu e cumpriu, e Ele vai fazer com você e comigo, e Ele vai cumprir no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Por que podemos descansar? Por que podemos descansar aos pés de Jesus? Porque a palavra me diz que eu posso descansar, porque eu sei que Deus trabalha por nós, porque estar aos pés de Jesus é a melhor parte. E eu queria orar com você. Você que está ansioso, você que está aqui na igreja, ou você que está na sua casa, está ansioso, tem uma fadiga na sua alma. Você ouviu essa mensagem e você quer que Jesus Cristo tire isso do seu coração. Você quer estar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinos, ouvir a sua instrução, e Ele vai te instruir. Assim que você falar, sou eu essa pessoa, Ele vai te instruir. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, e Ele é a melhor parte, Ele vai nos instruir, vai nos dar direção, vai acalmar o nosso coração. Marta, Marta, por que andas afadigada? Por que andas tão cansada? Por que andas tão aflita? Talvez essa esteja a sua posição. É hora de você ser Maria, está aos pés de Jesus. Se Deus falou o seu coração e você quer descansar aos pés dele, nesta noite, eu queria orar com você. Eu gostaria que você ficasse em pé, seja aqui na igreja, seja na sua casa, em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, se tem algo que tem te incomodado, é você com Deus, é você falando com Jesus. Jesus, eu entendi, em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, não deixe de se levantar, onde você estiver, porque Jesus Cristo, Ele gosta das nossas atitudes. Quando nós chegamos para Ele e falamos com Ele: Senhor, sou eu que estou passando por esse problema, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, eu preciso do Senhor. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, coisa boa, Senhor, é ter a tua palavra no nosso coração. Quando o salmista diz que é mais doce que o mel, a pura verdade, Senhor, que a tua palavra é o nosso alimento, é melhor do que o alimento. Ó Deus, quando vemos, Senhor, essa história contada dessas duas irmãs, com características tão diferentes, quantas vezes, Senhor, neste mundo nós temos corrido para lá e para cá, afadigados, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar essas vidas, sejam os presentes aqui no templo, sejam aqueles que estão na sua casa, Deus, que estão afadigados, que estão temerosos, que estão com medo do futuro,
Ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus, que eles possam se posicionar de joelhos na tua presença, porque não tem lugar melhor para estar do que na tua presença, ouvir os teus conselhos, ouvir as tuas instruções, ó Deus, e em nome de Jesus, toda fadiga, toda ansiedade, tudo que Satanás tem plantado, Senhor, na vida dos teus servos, eu repreendo em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor Jesus, nós somos os filhos de Deus, onde o Senhor diz que a tua presença irá conosco e nos dará descanso, e nós confiamos na tua palavra. Se a tua presença estiver conosco, Senhor, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos que a tua presença seja constante na nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, quebra todo o mal, tudo que Satanás tem plantado para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar, Senhor, aquilo que o Senhor plantou um dia no nosso coração, nós repreendemos no nome de Jesus. Eu lhe peço a tua bênção, Pai, sobre esses corações, ó Deus, que possamos no nosso dia a dia refletir sobre aquilo que nós aprendemos do Senhor nessa noite. Não há coisa melhor, a melhor parte é Jesus. O dinheiro não nos traz a paz, os bens não nos trazem a paz, os prazeres não podem nos trazer a paz, mas Jesus traz a paz que excede todo o entendimento. E no meio dessa situação toda, Senhor, que estamos vivendo, nós queremos ser luzeiros, nós queremos expressar que nós confiamos inteiramente no Senhor, que o Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, é aquele em que confiamos, o nosso sustento, e fazemos menção do nome de Jesus. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que seja uma semana de vitórias. Nós queremos somente meditar na tua palavra dia e noite, e o Senhor prosperará os nossos caminhos. O Senhor vai abrir portas que nós nem imaginamos. Dá criatividade ao teu povo, derrama da tua graça sobre o teu povo, tira todo o medo do teu povo, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja à nossa frente, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso sustento, ó Pai, e nós temos confiado no Senhor. Ó Deus, dá-nos uma semana, Senhor, muito especial. Ó Deus, possamos olhar e ver os acontecimentos, Senhor, vindo a nosso favor, nos abençoando em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está no meio dessa situação, ó Deus, e agindo o Senhor, quem pode impedir? Ó Deus, eu sei que o Senhor está preparando o nosso coração para, Senhor, nós vivermos um Pentecostes na face da terra. Eu sei que o Senhor está preparando o nosso coração para a grande e maravilhosa volta de Jesus, ó Deus, e nós esperamos com essa expectativa, mas enquanto isso, Senhor, nós queremos estar aos teus pés, ouvindo a tua voz, sendo orientados pelo Senhor, sendo abençoados pelo Senhor. Pai, muito obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, por cada, Senhor, vida que está nos ouvindo neste momento. Dá saúde ao teu povo, livra os nossos lares, Senhor, das enfermidades, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cerca a nossa casa, Senhor, se alguém ficar enfermo, Senhor, que a enfermidade seja leve, Senhor, seja que não traga problemas maiores, não traga morte sobre as casas aqui representadas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós estamos esperando apenas no Senhor, o nosso descanso é o Senhor, Pai. Portanto, abençoa-nos, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, e que possamos, Senhor, ser realmente abençoados e felizes, sempre pela Tua palavra. Eu te peço isso, Senhor, na certeza da bênção e da vitória sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre.